Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube, também ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada de hoje já está em casa, porque os seus dois pais já passaram aqui pelo canal. Ela é a terceira da família a conceder uma entrevista. Eu converso hoje com a Edlen Ferreira Bunchen, de 25 anos, que, inspirada pela força e determinação da mãe, encontrou nos concursos públicos um caminho para realizar seus sonhos. Ela vem de uma história de muita luta, de muita superação, chegou a vender picolés com a sua mãe nas ruas ali, aos 6 anos de idade, ou muito novinha, sua mãe que inclusive já passou por esse canal, como eu disse, enfrentou muitas reprovações no mundo dos concursos, mas nunca deixou que isso a abalasse. O maior desafio veio com a maternidade. Grávida, ela precisou conciliar as exigências emocionais e físicas da gestação com a rotina de estudos intensa. Após o nascimento da filha, o cenário se tornou ainda mais complexo, exigindo que ela gerenciasse o tempo como mãe e concurseira. E ela não se preparava para um concurso qualquer. Ela sempre mirou muito alto e conseguiu ser aprovada em um dos concursos mais difíceis do Brasil, mais desejados, o sonho de consumo de qualquer concurseiro, que é o concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, cargo que ela exerce hoje. Então, muito jovem, já está com a carreira feita no serviço público brasileiro, passou por muitas dificuldades, muitas lutas, tem uma família muito inspiradora que ajudou nesse caminho, mas ela foi lá e criou as condições para vencer suas batalhas, e hoje ela vai contar um pouquinho mais essa história, os detalhes dessa história tão bonita, tão inspiradora, tão imparável. Edlen, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui hoje. Imagina, muito obrigada pelo convite. É praticamente um projeto de família, todo membro passar aqui pelo Imparável quando conseguir suas aprovações. E graças a Deus a gente está conseguindo cumprir. É isso aí, já foi seu pai, o Evandro, a Kedman, sua mãe. Você hoje falta sua irmã, né? Que também já está aprovada. Bom, Edlen, você cresceu em uma invasão em Ananindeua, no Pará, né? E enfrentou grandes dificuldades na sua infância, eu acho que também no início da adolescência. Como é que foi esse período e como é que essa época da sua vida moldou a pessoa e a profissional que você é hoje? Pois é, Gabriel. Acho que a minha mãe já deve ter contado um pouco dessa história, mas a gente morava aqui em Brasília, inclusive eu sou nascida aqui, mas muito nova, ali quando eu tinha perto de uns 2 anos, eu fui morar no estado do Pará, e era uma situação muito difícil, que a gente via uma situação de praticamente uma miséria quase que absoluta. Minha mãe foi mãe solo por muitos anos, né, praticamente ali até o quase fim da minha adolescência. Então a gente passou por muita dificuldade, assim, de às vezes ter só o açaí, 1 litro de açaí de almoço. Quem é paraense sabe do que eu estou falando, o que é dividir 1 litro de açaí para 3 pessoas. E contar com a ajuda das pessoas da igreja, as pessoas ali que se compadeciam da nossa situação na comunidade. E foi só pelo estudo mesmo que a gente conseguiu sair daquela situação. Você chegou a até vender picolé com a sua mãe, né? Quando Isso, foi? ali quando eu tinha quase 3 anos, e a Adley era um bebezinho de colo, e a minha mãe com a Adley no colo, comigo na mão, e a outra mão aqui tentando empurrar o carrinho de picolé. Você era boa aluna na escola? Olha, como a gente não tinha muito, a gente não tinha muito, não, a gente não tinha acesso a lazer, a gente não tinha acesso à televisão por conta da situação econômica, eu não tinha outro passatempo a não ser ler e estudar, porque minha mãe não deixava a gente sair, né, para brincar na rua, porque a gente vivia numa invasão muito perigosa lá em Ananindeua, que na época era um dos municípios mais perigosos do Brasil, então a mãe não deixava a gente brincar na rua, então o passatempo que a gente tinha ali era ler, era estudar, e eu fui, não digo que eu era uma boa aluna, mas era o que eu
tinha de divertido naquela época para fazer era aprender e me destacar. E eu gostava de ser destaque dos professores e tudo mais, então era o que a gente tinha para fazer naquela época. Então, acabou sendo o necessário junto com um útil ali. Você é muito jovem, já passou num excelente concurso. Eu imagino que você começou a estudar ou pensar em concursos muito jovem também. Quando é que apareceu esse caminho na sua vida e por quê? Quando eu tinha por volta de 8 anos, entre 7 e 8 anos, mais ou menos, a minha mãe começou a frequentar o cursinho. A gente via naquela situação terrível. E aí ela teve um estalo do concurso público. Aí a gente contou com a ajuda de uma outra pessoa, inclusive, que pagou o cursinho, o primeiro cursinho da minha mãe. E como não tinha com quem a gente ficar, ela não tinha rede de apoio, muitas vezes ela acabava levando a gente para aula do cursinho. E a gente ficava ali desenhando, fazendo anotações, prestando atenção. E foi quando a gente começou a ter o primeiro contato com esse mundo do concurso público, com essa vida de concurseiro. E quando a minha mãe foi nomeada na Consampa, quando eu tinha ali por volta dos meus 9 anos, eu vi como que a nossa realidade mudou da água para o vinho. A gente foi para um bairro melhor, a gente começou a ter acesso a lazer, começou a ter acesso à educação, começamos a ter acesso ao básico, né? As 3 refeições diárias e tudo mais. Então, nossa realidade, assim, mudou drasticamente. Então, desde essa época, eu vi que estudar funcionava, porque eu vivia ali naquele contexto, né? Junto com ela, de ir para o cursinho, de ver ela estudando em casa, a nossa casa, o quarto era cheio de papel de mapa mental que ela grudava na parede, ficava olhando. Então, eu entrava no quarto e tinha aquele mundo de mapa mental assim na parede. Então, a gente cresceu nesse contexto. Então, eu sempre soube que em um momento eu teria que fazer concurso público. Mas eu brinco às vezes com a minha mãe que eu digo que eu faço concurso público desde quando eu tenho 6 anos de idade. Porque como a gente não tinha dinheiro, eu tinha que fazer os concursos de bolsa das escolas particulares, fazer os concursos de bolsa das escolas de línguas, porque eu queria ter acesso, né? Então, eu sempre fazia esses concursos para poder ter acesso à bolsa integral, para poder ter acesso aos descontos e começar a ter uma educação melhor. Então, foi muito nova, assim, graças a Deus que deu esse estalo do concurso público. Principalmente depois que ela passou no TRF, eu já estava ali no começo do ensino médio, foi quando a gente foi para o interior do Pará, e aí a nossa situação melhorou mais ainda. Inclusive, foi por isso que o TRF foi o meu primeiro concurso. Então, graças a Deus, assim, a essa primeira garra da minha mãe, eu fui, depois meu pai foi, a Adlen foi também. Você passou nesse concurso TRF que você fez? Sim, foi meu primeiro concurso. Eu comecei a estudar assim que eu entrei na faculdade. Quando eu tinha 16, então 2015. Comecei a estudar em 2015 para esse concurso, foi como eu iniciei aí a minha carreira de concurseira. Tinha-se um boato que ele ia sair em 2015, 2016, mas ele só foi sair em 2017. Então, fiquei aí 2 anos estudando focada para o TRF e consegui passar, graças a Deus, numa boa colocação. Fiquei em 4º lugar da minha subseção, no primeiro concurso, de certo e errado. Achei maravilhoso, eu estava assim, no céu. Na época eu já estava praticamente na metade da faculdade, quando eu passei, e aí eu cometi um pequeno erro, que foi parar de fazer os concursos de nível médio, porque eu fazia a universidade pública no meu município, e eu não queria me mudar, o que foi um erro. Deveria ter continuado a fazer esses concursos de nível médio até o fim da faculdade, porque eu acabei não sendo nomeada no TRF mesmo com uma boa colocação.
Que era um concurso regionalizado, então chamavam poucas vagas por vara, né? Isso. No concurso da minha mãe chamaram muitas pessoas, aí acabou que no meu concurso, que foi o concurso posterior dela, só chamaram 2 pessoas para o cargo de técnico judiciário, e eu fiquei em quarto. E isso te decepcionou, desanimou de fazer concurso ou não? Olha, como eu não... Na época, não. Mas me deu um cansaço, na verdade, depois. Na época, não me deu essa desistência, porque eu pensei assim, fiquei em quarto lugar, concurso de nível médio, estou aqui na minha cidade, passei na minha cidade, estou estudando, vou estudar agora para concurso de nível superior. Só que aí o tempo foi passando, o fim da faculdade foi se aproximando, eu não fui sendo nomeada no TRF, então bateu uma pequena ansiedade. Ansiedade que bateu praticamente até o ano passado, né, que o concurso de 2017 TRF expirou em novembro do ano passado. Então, eu me arrependi muito de não ter continuado a fazer esses concursos de nível médio e passar tanto tempo sem ter uma aprovação, sem ter uma nomeação, acaba cansando a gente mesmo. Então, assim, não pensei em desistir, mas me bateu um pequeno cansaço, assim, de, poxa, eu fiquei em quarto lugar, por que eu não estou sendo nomeada? E quando é que você decidiu estudar para a Câmara dos Deputados? Pois é. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei em 2015, o último concurso da consultoria da Câmara tinha saído em 2014. E a minha mãe tinha começado a estudar para fazer o cargo de analista legislativo de processo, só que ela acabou desistindo. Então, quando eu comecei a estudar para o concurso, eu já tinha contato, eu já tinha uma noção do que era esse cargo. E ela sempre falava que o consultor legislativo era o topo do serviço público, que todo mundo que estudava para concurso tinha esse sonho, que era o cargo dos sonhos. Então, quando eu decidi fazer direito no ensino médio, eu entrei na faculdade já com o foco de o último concurso que eu vou fazer na minha vida vai ser para consultor legislativo. Aí eu aceitava, eu sempre falava, se não for do Senado, vai ser da Câmara. Um dos dois eu vou ser consultora legislativa. Então, eu estudei focada a faculdade inteira, os 3 anos posteriores também, que eu fiquei estudando, pandemia e quando eu comecei a realmente fazer os concursos de carreira, e eu sempre pensei, não, eu posso ser promotora, posso ser juíza, mas quando sair o concurso de consultor, eu vou fazer e eu vou passar. E eu já sabia qual era a área 22, que tinha acabado de ser criada no concurso de 2014. Eu já tinha a área e, para mim, já era uma realidade. Eu sempre falava afirmativamente, é o meu último concurso. Eu vou ser consultora. Ah, do Senado ou da Câmara? Eu vou ser consultora. Se não for do Senado, vai ser da Câmara. E esse edital foi uma novela, né? Demorou para sair. Foi dificílimo. O edital foi uma novela, o concurso foi uma novela. Nós tivemos um cronograma totalmente desrespeitado, a gente teve que refazer algumas fases. E quando eu fiz essa prova, especificamente na Câmara, a minha filha já tinha um ano e meio, mais ou menos. Então, era uma fase que ela queria ficar muito comigo, que ela exigia muita atenção, ela chorava muito para ficar perto. Então, eu digo que o mais difícil da prova da Câmara dos Deputados não foi o conteúdo, não foi o português da FGV, foi eu ter que fechar a porta do meu quarto e minha filha ficar chorando do outro lado porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que vencer aquela meta. Então, eu acho que essa foi a minha pior preparação, mas como eu tinha muitos anos de estudos, acabou que deu certo, graças a Deus. Mas o pior desse concurso foi essa experiência de ter que passar por uma reta final com uma filha tão pequena. Você se sentia culpada em fazer isso?
Muito, muito, me senti muito. Me sinto, na verdade, me sinto até hoje, porque hoje também o meu trabalho exige muito, exige bastante da minha presença, eu acabei ficando bem envolvida, mas durante a minha gestação, que eu também estudei durante toda a minha gestação, ali eu fiquei só aqueles primeiros 40 dias sem estudar muito, que toda oportunidade que eu tinha, eu lia um informativozinho, eu lia um pouquinho das minhas doutrinas de direito penal. Então, durante toda essa, essa fase, né, de me tornar mãe, de me descobrir mãe, eu me senti muito culpada por sentir que eu estava negligenciando a primeira infância da Maia. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria que eu ser uma mulher que ela ia sentir orgulho no futuro. Então, eu fiquei ali tentando equilibrar esses pratos. Como é que era um dia médio ali de estudo seu para o concurso da Câmara? Como é que você estudava? Um dia médio. Tá? Para a preparação da Câmara, nessa época eu era voluntária, já era estagiária da Defensoria Pública de pós-graduação. Então, eu acordava às 4 da manhã, porque ela ainda estava dormindo, acordava às 4 da manhã, estudava até a hora de eu ir para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública era de 8 às 2 da tarde. Voltava para casa, ficava um pouquinho com ela, ali até umas 5 horas. Aí eu tirava uma soneca para quando eu acordasse, ela estaria dormindo. Eu estudava até mais ou menos das 8 até as 11 da noite. Aí ia dormir, acordava às 4. Então, eu sempre tentava estudar nesses momentos em que ela estava dormindo. Nem sempre dava certo, mas eu sempre tentava conciliar o sono dela com o meu estudo. Você dormia só 5 horas por dia, como é que você dava conta? Desespero. Assim, chega um momento que a gente fica tão fissurado, assim, não, agora tem que dar certo, que acabou que vai com sono, vai cansado, mas tem que ir. Então, o que é que eu digo? Que é o que eu digo para minha mãe, para minha irmã, que ainda estão estudando. A obsessão vence. Eu estava obcecada com esse concurso, porque eu sei que era um concurso que veio agora, para ele vir de novo, ia demorar muito. É um concurso que, quando ele acontece rápido, ele acontece uma vez a cada década. E as pessoas da minha área são pessoas muito jovens, então não vai abrir vaga dessa forma. É uma vaga a cada década. Então, assim, era o momento da vida. Eu tinha que dar aquele último gás, aquele último foco, depois eu descansava. Mas no decorrer assim do último tiro, a gente acaba nem sentindo, a gente está tão focado e tão no automático da rotina já, que eu fiquei cansada 6 meses depois que eu tomei posse. Eu não conseguia fazer nada, só com aquele cansaço posterior à corrida. Tem aquele negócio, né? Você está no calor do momento e consegue fazer algo que talvez não conseguiria, mas depois a conta vem, né? Em algum momento vem, mas Exatamente. se tiver aprovada, tá tudo bem, né? Exatamente. Ali no calor do momento, deu tudo certo. A rotina exaustiva, mas tinha que dar certo. Quais conselhos você daria para as mães e pais também que estão nos acompanhando e estou com dificuldade de fazer essa conciliação, às vezes acham até que não é possível, não é factível ali ser aprovado em um concurso de ponta e, ao mesmo tempo, dar atenção aos filhos ou cuidar dos filhos e ter esse duplo papel né, tão exigente? O conselho que eu dou
principalmente para as mulheres, é, gente, dá certo. Depois que a gente chega e hoje a minha filha quer um brinquedo, eu vou lá e consigo. Eu quero fazer um passeio, eu vou lá e consigo proporcionar. Depois que a gente passa esse cansaço e começa a poder proporcionar as coisas, não só financeiramente, mas hoje o tempo flexível, o tempo que o meu trabalho consegue proporcionar para que eu fique em casa, assim, é indescritível. Então, assim, cansa, é estressante, né? Eu não vou romantizar falando que não, eu faria tudo de novo, mas eu sei que é puxadíssimo, mas vale a pena demais. Hoje a gente está assim, a gente conseguiu chegar num nível de vida aqui na nossa família que a gente não achou que chegaria tão rápido, né? A gente achou que seria uma coisa para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E o conforto, o tempo que a gente de qualidade que a gente consegue tirar junto hoje é tudo graças ao estudo, tudo graças ao cargo que eu consegui alcançar por conta desses quase 9 anos de estudo para concurso público. Então, vale a pena. Você começou com 16, assim que entrou na faculdade, foi aprovada com 24. Com 25. E tomei Com posse 25. com 25. Isso. Tomou posse com 25. E nesse caminho também houve reprovações, né? Você não foi só história boa. Sim, muitas reprovações. Na verdade, eu só fui aprovada em 2 concursos, que foi TRF em 2017 e Câmara dos Deputados. No limbo desses 9 anos, eu coleciono reprovações. Reprovei TJ Amazonas, oficial de justiça, reprovei TJ Pará, analista judiciário, TJ Maranhão, oficial de justiça, e as minhas 2 reprovações, assim, que eu amargo demais, porque foi muito perto e eram cargos que eu queria muito, que foi delegado da Polícia Civil do Paraná e o último, delegado da Polícia Civil do Alagoas. Essas 2, para mim, foram as piores, porque foi por conta de uma questão objetiva que eu não passei para as próximas fases. Então, tivemos reprovações muito, muito duras. O seu cargo estava lá reservado, né? Por isso que você foi reprovada. Se você fosse aprovada, talvez você nem ia fazer o da Câmara depois, ia ficar lá, estava muito bem. Quem sabe? Hoje eu falo que tá tudo tranquilo, né? Já hoje que eu sou consultora da Câmara, feliz a beça, mas a Edlen de janeiro de 2024 estava totalmente cansada. Meu Deus, eu não passo, por que eu não fui nomeada no TRF? Eu tinha me inscrito para a lista daqui de Brasília, do TRF de Brasília. Ficou muito perto também de eu ser nomeada aqui em Brasília, no TRF1. Então, esse negócio de chegar perto e não conseguir, um ano atrás estava começando a bater, assim, a minha filha crescendo, aí eu comecei a pensar que não era muito para mim, que eu deveria começar a fazer outra coisa, mas graças a Deus deu tudo certo. Um ano depois, a vida muda e concurso é desse jeito. Um mês você está ali naquela vida terrível de concurseiro, cansado. No outro mês você toma posse, é outra vida. Eu digo que eu vivi 2 anos diferentes em 2024. O primeiro semestre, quando eu era concurseira, e o segundo semestre, quando eu era consultora. Quando que você descobriu exatamente que você seria consultora? Você sabe o dia, o horário, tudo certinho? Foi no dia 16 de julho, acho que era uma sexta-feira, por volta das 11 da noite, 10, 11 da noite. Saiu a lista
no Diário Oficial dos nomeados, só que eles separaram a lista. Então, eu vi só a primeira página. Assim, no edital, existiam 2 vagas imediatas, mas a gente sabia que na área, né, na carreira, existiam 3 vagas para consultor de direito penal. E eu concorri pela lista de cotistas. Então, essa terceira vaga, se eu ficasse em primeiro lugar da lista de cotas, seria a minha vaga. Só que como ela não estava prevista no edital como vaga imediata, a gente não sabia se eu ia ser nomeada nessa primeira leva ou não. E aí, quando eu vi a lista, eu vi só o nome do Gustavo, que foi nosso primeiro lugar, e o nome do professor Diego Fontes, falei, não fui nomeada. Fiquei triste pra caramba ali por 10 minutos, pensando no que eu iria fazer. Só que aí no grupo começaram a parabenizar alguns concorrentes que eu sabia que estavam concorrendo pela lista de cotas. Aí eu entrei no site e virei a segunda página e vi meu nome no final. Quando eu vi, eu só não saí gritando, porque a minha filha estava dormindo e foi muito difícil fazer ela dormir aquela noite. Mas o primeiro impulso que eu tive foi ligar para os meus pais, que estavam aqui em Brasília, a Adlen estava aqui, inclusive, e foi aquela festa. Você é consultora, assim, é uma coisa que até hoje, quando eu ando pelos corredores do Congresso, acompanhando uma comissão, acompanhando o plenário, de vez em quando a gente tira aqueles 2 minutos assim para, meu Deus, eu estou aqui. Eu não acredito que eu estou aqui vendo a democracia acontecer, vendo o meu sonho ser realizado. Então, foi uma noite que eu nem consegui dormir, já fiquei procurando casa em Brasília, ajeitando meu desligamento do estágio da defensoria. Foi assim, uma felicidade muito indescritível, porque, como eu falei, né, era um concurso de década, é um concurso sonho, que quase não tem vaga, e você conquistar isso é muito, muito prazeroso e é uma coroação de uma vida dedicada ao estudo, assim. E você se sente realizada no seu trabalho? Você gosta de trabalhar na Câmara? Muito. Eu amo meu trabalho. Porque eu trabalho na minha zona de conforto, que é o direito penal, e tá ali vendo as coisas acontecerem é totalmente diferente. Eu digo para minha mãe hoje que eu nem assisto mais jornal, porque o que passa no jornal eu vi no trabalho 2 da tarde. É um trabalho assim muito louco, muito, muito, muito empolgante, muito dinâmico. Eu sou muito feliz na consultoria, pretendo ficar na consultoria por muitos anos, mas eu sou movida a desafios, eu sou movida à competição com o meu próprio cérebro, então eu já coloquei ali um novo desafio no mundo dos concursos, que é um pontinho acima da consultoria, né? Indo na linha do professor Fábio Roque, iniciei esse ano minha preparação para cartórios. Para desafiar mesmo, não pretendo sair da consultoria por qualquer coisa, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Muito bom. Como é que o GRAM te ajudou nessa jornada, Edlen? O GRAM está comigo desde a minha preparação para o TRF e me acompanhou durante todos esses anos. Eu comecei com o GRAM com as aulas da professora Tereza para português do Sebrasp. Fui aluna do curso do TRF, depois fui aluna do GRAM OAB, passei na primeira fase do OAB por conta do GRAM, porque eu não ia estudar todo aquele conteúdo. E eu segui as aulas dos professores e deu tudo muito certo, consegui passar de primeira no começo do 8º período ainda da faculdade.
estudando pelo GRAN. Depois, comecei meu estudo para carreiras jurídicas, para carreira policial, também pelo GRAN, no projeto Vou Ser Delta, e depois no 80-20, segui com o GRAN. E, assim, a minha grande ajuda proporcionada pelo GRAN, com certeza, foi com o professor Elias Santana no curso de gramática para a FGV. Eram 35 questões de 70 nessa prova da Câmara, e eu fiz esse curso do começo ao fim, umas 2, 3 vezes, e foi o que me salvou de não ser eliminada na objetiva. Então, o GRAN está comigo desde quando eu comecei, praticamente. Quase 9 anos aí, né, de jornada. Quase 9 anos. E durante a minha preparação, agora eu lembrei, durante a minha preparação para a Câmara dos Deputados, eu aproveitei para fazer a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, que estava no meu conteúdo, e em Processo Legislativo Constitucional também. Então, terminei a carreira de concursos nomeado e pós-graduado. E você ganhou adicional de qualificação por essas pós? Ganhei adicional de qualificação por esses pontos, sim. Muito bom, inclusive. Qual conselho você daria, Edlen, para quem está nos acompanhando hoje, talvez passando por um momento difícil, talvez vem de origens muito simples, como você veio, e não sabe se vai dar certo esse projeto, já estuda há muitos anos, está desanimado, desanimada? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável? O conselho que eu dou é: o caminho para encurtar é não tentar encurtar. Não tente passar rápido na vida de concurso. Porque quando a gente tenta fazer isso, a gente acaba passando muitos anos ali só na correria de reta final, em reta final, e aí isso acaba frustrando demais a gente, porque a gente fica 3, 4, 5 anos sem nenhuma aprovação, porque a gente está sempre tentando achar ali aquele atalho entre as matérias, aquele macete, e acaba que a gente não aprende durante esse tempo. Então, o conselho que eu dou é: não tente encurtar a sua jornada no mundo dos concursos. A aprovação, ela é uma consequência de uma, de, de uma jornada de conhecimento, né, de angariar o conhecimento, e desse conhecimento ir sendo consolidado durante o tempo. Então, para encurtar e para a gente se frustrar menos, foi uma coisa que eu aprendi durante esses 9 anos, não tente encurtar, siga, se dedique, tenha constância. A constância, ela é muito mais importante do que a quantidade. Você estudar 2 horas por dia, todos os dias, é muito mais importante do que você estudar 8 horas por dia, um dia da semana. Então, tenha constância, se dedique, foque na qualidade do seu estudo, e não só na quantidade, né? Tente focar na quantidade só depois que você tiver a qualidade. E as coisas, elas vão acontecendo de forma quase que natural, quando a gente obedece essa constância, obedece essa lei do esforço. As coisas, elas vêm. Tem uma hora que chega a sua prova. A minha hora chegou. Demorou 9 anos. Por algumas escolhas erradas que eu fiz durante o caminho. Mas a sua prova existe. E a gente tem que estar preparado para quando ela chegar na nossa mesa. Edlen, muito obrigado pela participação, parabéns mais uma vez pela história e foi um prazer conversar com você hoje. Muito obrigada, eu me sinto extremamente honrada por estar aqui ticando esse objetivo da minha listinha, que era aparecer no Imparável Dia. Eu me sinto muito feliz, muito honrada de estar aqui compartilhando um pouco da minha história com as pessoas. Eu espero que ajude, né? Espero que ajude, inspire as pessoas e que todo mundo
consiga ter tirado algum proveito dessa nossa conversa. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine o canal, clique aí no sininho para ativar as notificações. E se você está acompanhando pelo Spotify, não deixe de seguir esse canal aqui de podcasts, de acompanhar as outras entrevistas. Temos aqui centenas de conversas que foram feitas ao longo de mais de 6 anos. Semanalmente, toda quinta-feira, às 19 horas, sai uma nova. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.